Hoje nós vamos abençoar o nosso mês de julho, e eu tenho uma palavra para você para esse mês. Por favor, projeta para nós Eclesiastes, capítulo de número 9 e o versículo de número 11. Aleluia. Voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, e nem dos fortes a batalha, e nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes a riqueza, e nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Diga assim comigo: o tempo e a oportunidade Deus deu para todos. Podemos assentar. Salomão foi o homem a quem Deus deu uma sabedoria extraordinária, incomum. E esse homem, de uma sabedoria tão grande e incomum, ele vai observar algo. Nós lemos no texto que ele diz o seguinte: eu voltei-me e vi. Ou seja, ele parou para observar, ele atentou-se para alguns detalhes, ele parou para ver, para depois falar. Muitas vezes nós tiramos conclusões precipitadas de algumas situações, porque nós não paramos para ver, nós não paramos para observar. E nós precisamos parar para observar as coisas, precisamos parar para observar as pessoas, precisamos parar para observar a vida, e com muita prudência, depois de observar tudo, tirar as nossas conclusões, porque quem observa mais, erra menos. Quantas vezes nós tivemos em situações complicadas, porque nós tiramos opiniões precipitadas em algo que não era verdadeiramente daquele jeito que a gente estava imaginando. Por quê? Porque não paramos para observar. E hoje, com tanta velocidade que nós temos à nossa volta, está cada vez mais difícil parar para observar. É por isso que é muito bom você parar um momento para orar e outro momento para fazer uma contemplação, observar à sua volta os pássaros, as árvores, todas as coisas que anunciam a criação de Deus. Isso faz muito bem para nós, isso faz muito bem para a nossa alma. Para um pouco, desacelerar, observar. Então Salomão, ele observou para depois falar. Ele observou a vida e ele percebeu que nem sempre ela segue um ritmo segundo a lógica humana. Ele parou para observar a vida e ele percebeu que nem sempre é os fortes que vencem. Ele percebeu também que nem sempre são os mais inteligentes que prosperam. Ele percebeu que não é dos mais rápidos o primeiro lugar na corrida, o primeiro lugar na linha de chegada. Ele percebeu que nem sempre os mais rápidos vão ser aqueles que vão ter vitória. Ele observou todas estas coisas, então ele começa dizendo: não é dos ligeiros a carreira. Essa é uma declaração que confronta a lógica humana. Por quê? Porque nós damos por vencedor aquele que de fato corre mais, mas ele vai pregar uma peça na nossa cabeça. Ele está dizendo que não é dos ligeiros o primeiro lugar na carreira. Eu preciso que você pare para entender uma verdade. Existem pessoas que começaram muito cedo, tiveram todas as oportunidades da vida, e mesmo assim elas ficaram pelo meio do caminho, mesmo com todas as oportunidades, mesmo com toda a sua velocidade. E em contrapartida nós encontramos pessoas que começaram depois, encontramos pessoas que não tinham a mesma velocidade, mas que chegaram, alcançaram grandes vitórias. Muitos querem uma aceleração no afã de chegar logo, e alguns se perdem pelo caminho, alguns encontram alguns atalhos e vão por ele. Por isso, eu te aconselho nesta noite, não tenha inveja de quem parece que está chegando primeiro, antes que você. Não tenha inveja de quem você olha e parece que está mais rápido do que você, está alcançando mais do que você. Vai no seu passo, vai na sua toada,
vai no seu tempo, aleluia, porque alguns atrasos na nossa vida são livramentos, algumas esperas são pedagogia de Deus para nos ensinar alguma coisa. Então não fique frustrado se alguém chegou antes que você, não fique frustrado se você está há muito tempo batalhando por uma bênção e de repente alguém que chegou agora já alcançou. Fica tranquilo, no seu tempo todas as coisas vão acontecer. A velocidade impressiona os homens, mas porém todavia é a perseverança que agrada a Deus. Aleluia. Você pode dar glória a Deus por essa palavra? Eu já vi muita gente correr e correr forte e chegar e de repente você não ouve mais falar dessa pessoa. Mas eu já vi pessoas que vai no seu passo, vai na sua toada, vai no seu tempo, mas permanece, está sempre na caminhada, está sempre rompendo, está sempre vencendo. Eu não me impressiono com algumas pessoas que chegam afoitas querendo fazer de tudo. Eu não me impressiono porque os meus anos de caminhada com Jesus me fez aprender muita coisa. Me fez aprender que às vezes o fogo de palha ele vai assim, ó, mas ele apaga. Mas o fogo da madeira, às vezes ele está até apagando ali, ó. Ele não tem aquele volume. Você olha, está até apagando, mas se você fizer assim, ó, soprou um pouquinho, reacende. Então vai no seu tempo, vai na sua toada. A outra observação que Salomão fez é de que nem sempre é dos fortes a batalha, ou seja, nem sempre é o mais forte que vence a batalha. Nós vivemos em um mundo que exalta a força, e nós acreditamos que o vencedor é quem tem mais força, é quem tem mais capacidade. Mas Deus nos ensina que existem batalhas que a força humana jamais poderá vencer. Existem batalhas que não se vence com a força do braço. Existem batalhas que às vezes você vai ter que usar a força da oração, a força da fé para você vencer. A Bíblia diz para nós em 2 Crônicas que Josafá ficou apavorado. Por quê? Porque o rei de Amon, o pessoal lá do Monte Seir, de Moabe, se reuniu e disseram: vamos lutar contra Josafá. Josafá ficou apavorado, Josafá ficou com muito medo. Por quê? Porque o seu exército não tinha tanta força, não tinha tanto poder bélico para enfrentar esses inimigos. E a Bíblia diz que, com essa convicção de que ele não tinha força própria, que o seu exército não tinha força própria, Josafá convidou toda a congregação e disse: vamos fazer um jejum e vamos orar. É o que nós fizemos aqui pela manhã e vamos fazer agora, convocar vocês para um jejum essa semana, convocar vocês para um jejum coletivo. Se você soubesse o poder que tem uma igreja jejuando, uma igreja orando por um mesmo propósito. Josafá reuniu a grande congregação para orar e para jejuar. E é interessante que Josafá faz uma oração tão maravilhosa. Por favor, projeta para nós 2 Crônicas capítulo 20 versículo 12. Ele faz uma oração de entrega, ele faz uma oração com o coração totalmente humilhado. Ele disse: nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e nós não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Tem momentos da nossa vida que precisamos fazer a oração de Josafá e dizer: Senhor, não há força em mim contra esse problema, contra essa situação que eu estou enfrentando. Eu não tenho força contra essa multidão de problema que me cerca, e eu também não sei o que fazer, porém todavia os meus olhos estão postos no Senhor. Eu estou olhando para cima, de onde vem o meu socorro. Eu estou olhando para o Senhor, porque só o Senhor pode fazer alguma coisa. É como a criança, quando se vê em perigo, para quem ela olha? Para o pai ou para a mãe. Por quê? Porque sabe que são esses que vão defendê-la. É isso que ele está dizendo: Senhor, os meus olhos estão postos em Ti, eu estou olhando para o Senhor. Por quê? Porque nós não temos forças, mas o Senhor vai nos acudir, o Senhor vai nos defender. Josafá fez essa oração no meio do perigo, e com essa oração Josafá demonstrou uma total
dependência de Deus. E sabe o que aconteceu? Deus entrou na guerra, aleluia. Você pode dar um glória por isso? Deus entrou na guerra. E sabe o que é que Deus fez naquela guerra? Deus colocou uns contra os outros, os do Monte Seir contra os de Moabe contra os de Amon e contra os do Monte Seir, e foi uma matança. Deus confundiu os inimigos de Josafá, só porque ele orou e jejuou junto com a congregação. Ei, e quando Josafá chegou no arraial, o povo já estava morto. Ele não precisou guerrear, ele não precisou fazer nada, aleluia. Por quê? Porque não é dos mais fortes a vitória, não é dos mais fortes a batalha. De quem é a batalha? É de quem confia no Senhor, é de quem busca a presença de Deus. A vitória é de quem está aqui na campanha dos 6 dias, orando, buscando, consagrando os seus próximos dias ao Senhor. A vitória é nossa, aleluia, glória a Deus. Nós precisamos ter algumas convicções na nossa vida, e Deus entra na nossa guerra, e Deus entra na nossa batalha, e Deus faz coisas sobrenaturais, porque a batalha pertence ao Senhor, aleluia. Precisamos ter essa convicção. Há lutas que o dinheiro não resolve. Já orei por tanta gente que diz: pastora, se fosse pelo dinheiro eu resolvia. O dinheiro não resolve. Tem lutas que a influência não resolve. Tem gente que é amigo das maiores autoridades do país, mas não resolve. A força humana não resolve. Somente o Senhor pode nos dar vitória. As maiores vitórias que nós vemos na Bíblia aconteceram quando os recursos e as forças já haviam se esgotados. Já percebeu isso? Levanta sua mão que eu quero profetizar a primeira palavra profética dessa noite. Se você olhar à sua volta e você perceber que os recursos se esgotaram, e você perceber que as suas forças já não são mais as mesmas, que você já não tem mais aquela mesma empolgação, que você já não tem mais aquele mesmo vigor para orar, que você já não tem mais aquela mesma força para buscar a presença de Deus, fica tranquilo, é porque a vitória está logo ali. Há um grande milagre vindo na tua direção, porque é nesse momento, quando as forças se esgotam, é nesse momento, quando os recursos se acabam, que o Senhor entra em ação para fazer um grande milagre, aleluia. Outra observação que Salomão fez é que nem sempre são os mais inteligentes que prosperam, nem sempre. Nós conhecemos muitas pessoas inteligentes que nunca romperam na vida. Quem conhece? Gente inteligente, você fala: moça, essa pessoa com essa sabedoria, com esse tanto de diploma, era para estar muito bem empregado, era para estar ganhando um bom salário, todavia está vivendo uma vida de derrota. São pessoas inteligentes, tudo que vê, aprende, tudo que estuda, aprende. São inteligentes, mas também não é deles a vitória. Olha que coisa, gente. Sabe por quê? Não significa que nós não devamos ter inteligência, que nós não devemos procurar ter inteligência, ou que a inteligência não tenha valor. Não, significa que ela sozinha não faz nada. A inteligência sem o Senhor, ela não passa de nada. Olha o que diz a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 10, versículo de número 22. A bênção do Senhor é que enriquece, gente. É a bênção. Não adianta você ter a sabedoria e não ter a bênção. Não adianta você ter o dinheiro e não ter a bênção. Não adianta você ter a força e não ter a bênção. Nós precisamos ter a bênção. É a bênção do Senhor que nos enriquece. É a bênção do Senhor que nos faz prosperar. Então, toda capacidade humana precisa estar acompanhada da bênção de Deus. Eu conheço tanta gente com tantos talentos, mas ignoram a bênção. E quando nós ignoramos a bênção,
Nós vamos viver apenas da força do nosso braço, e da força do nosso braço a gente não chega a lugar nenhum. Nós não temos muita força para muita coisa. Então a bênção de Deus é o principal que deve ser buscado, que deve ser desejado para alcançarmos vitória. Ei, eu sei, você tem muitos diplomas, glória a Deus por isso, eu também tenho alguns, mas o que me abençoa, o que me destaca é a bênção de Deus. Oh glória! Salomão observou que você pode ter muita força, você pode ser o mais veloz, você pode ser o mais inteligente, mas se você não tem a bênção, se você não tem o favor, vai ficar difícil. Mas Salomão também observou que você pode não ter muita força. Salomão observou que você pode não ter muita velocidade. Salomão também observou que você pode até não ser uma pessoa muito inteligente. Às vezes tem algumas pessoas que têm alguns déficits e não é tão inteligente. Salomão observou isso. Aí você fala: eu não tenho inteligência, eu não tenho força, mas eu não tenho velocidade. Tudo bem, você pode até não ter essas coisas, mas tem uma coisa que Deus deu para todo mundo. Pergunte o quê? Tempo e oportunidade. Para todos Ele deu tempo e Ele deu oportunidade. Nós acabamos de ler no texto aqui de Eclesiastes que Ele deu para todos o tempo e a oportunidade. Eu não tenho tempo. Mentira, Deus te deu. Eu não tive oportunidade na vida. É lógico que teve, Deus deu. Tem gente que fala assim: eu sou assim porque eu não tive oportunidade na vida. É lógico que teve. Se você parar para analisar, você vai perceber quantas oportunidades foram jogadas fora, quantas oportunidades foram perdidas. A Bíblia é um livro de pessoas que tiveram as suas vidas totalmente transformadas. Por quê? Porque essas pessoas souberam aproveitar os tempos e as oportunidades que elas receberam. Oportunidades são sementes divinas lançadas sobre as nossas vidas. Deus é o Deus das oportunidades. Às vezes nós encontramos pessoas se queixando, reclamando da vida e dizendo que nada dá certo, e dizendo que elas não têm sorte, e dizendo que para elas é tudo mais difícil. Você conhece alguém assim? Porque para mim é tudo mais difícil. Porque o fulano tem sorte, eu não tenho. Mas já observou que hora que o fulano acorda? Já percebeu até que hora o fulano trabalha? Já percebeu quantas coisas o fulano renuncia? Tem que levar em consideração tudo isso, gente. Não é ficar reclamando da vida, deitado eternamente em berço esplêndido, não. Nós precisamos aproveitar o tempo e as oportunidades. Quando nós olhamos a vida dessas pessoas que reclamam, dessas pessoas que dizem que não tem oportunidade, dessas pessoas que dizem que não tem tempo, nós vamos observar quantas oportunidades elas perderam na vida. Às vezes até uma oportunidade de ficar calada elas perderam. Falou demais. Aleluia. Você pode dar glória a Deus? Se você for conversar com alguém assim, que vive nesse nível de reclamação, você vai ver quantas oportunidades elas perderam. Você vai ver quantas pessoas Deus enviou para a vida delas e elas desprezou, não honrou. Você vai ver quantas portas Deus abriu, elas não entraram. Você vai ver quantos caminhos Deus preparou para elas, elas não trilhou. Você vai ver quantas chances essas pessoas tiveram, mas não aproveitaram. A pessoa não sabe aproveitar as oportunidades da vida. A pessoa jogou tudo para o ar e fica reclamando da vida, dizendo que não tem oportunidade, que para ela é tudo difícil. Às vezes o problema não é falta de tempo e oportunidade, é falta de discernir o tempo e a oportunidade. Discernir, olhar e entender: isso é para mim, é a minha hora, é o meu momento, eu vou tomar posse, eu vou abraçar essa oportunidade, eu vou dizer sim, ou eu vou dizer não. O tempo e a oportunidade. Uma das maiores habilidades espirituais
que um homem ou uma mulher de Deus precisa desenvolver, não é apenas da oração, não é apenas do jejum, não é apenas da leitura da palavra, mas é a habilidade do discernimento. Saber discernir as coisas é a capacidade de discernir, parar, ponderar, observar. Ei, quando você ouvir uma história, não tira conclusão não, de imediato. Para, observa, pondera. Pondera. Aconteceu algo lá em casa hoje que até agora eu estou fazendo uma investigação minuciosa. Chegamos do almoço, tinha uma janela aberta, o step, tá sujo, o step da academia na janela, a soleira da porta arrebentada. Eu pensei, pronto, entrou um bandido. Olhamos por todo canto, não roubou nada. O que aconteceu? Fomos olhar nas câmeras, a cachorra. A cachorra ficou desesperada com os fogos, abriu uma janela, arrebentou uma porta, gente. Isso não é um cachorro não, gente, tem que ser estudado. Tem que estudar aquele animal que tem lá em casa. Mas tá tudo certo, tudo bem, as câmeras mostrou que foi a cachorra, mas o que aquele step estava fazendo na janela? Será que ela botou aquele step lá? Eu ainda estou, ponderando e investigando, que eu não vou botar toda essa culpa nessa cachorra, até eu descobrir quem foi que botou aquele step naquele lugar. É uma brincadeira, claro, mas existem coisas que a gente precisa parar e ponderar, analisar, investigar, discernir, antes de agir. Diga assim: eu preciso de mais discernimento. Porque muitas pessoas pedem a Deus oportunidades, e quando essas oportunidades chegam, elas não reconhecem. Por quê que elas não reconhecem? Porque elas não têm discernimento, e porque não têm discernimento, jogam as oportunidades fora. Deixa eu te falar uma coisa, que talvez vai te ajudar. Nem toda oportunidade, ela vem de forma confortável. Tem oportunidade que não vem de forma confortável. Nem toda oportunidade vem com o teu rosto e com o teu nome ali etiquetado. Nem toda oportunidade vem acompanhada de aplausos. Às vezes vem de vaia. Nem toda oportunidade ela vem provocando brilho em nossos olhos. Nem toda oportunidade ela vem assim nos fazendo ficar deslumbrado, não. Existem oportunidades divinas que vêm de uma forma que a gente não quer acreditar que é uma oportunidade. Aleluia. Deixa eu falar para você, oportunidades divinas, elas raramente chegam nos impressionando, anunciando o seu verdadeiro valor, mas nós precisamos ficar atentos. Eu me lembro, quem mora aqui há muito tempo, conhece a escola Sebastiana, e na esquina daquela escola, morava uma senhora, serva de Deus, e ela sofreu um derrame, então ela tinha inúmeras deficiências, as mãos, o andar dela era muito devagar, ela não conseguia andar direito, ela não conseguia movimentar as mãos, o braço com facilidade. E sabe o que eu fazia? Todas as vezes que eu tinha uma oportunidade, eu ia lá limpar a casa dela. E sempre limpando a casa dela. Não foi uma, não duas, nem 10, foram muitas vezes. Um dia, Deus levantou um profeta e disse: eu vou te abrir uma porta muito grande, porque você ajuda a minha serva que não pode limpar a casa. Você já pensou se eu perco essa oportunidade de limpar aquela casa? Eu perdia a oportunidade da porta aberta. Existem oportunidades que Deus nos dá e a gente
quer rejeitar, por quê? Porque não parece bonita, porque ela não vem carregada de beleza, ela não vem suntuosa, ela não vem com aplausos, ela não vem com aquela cara brilhante. Não, tem oportunidades que Deus está nos dando, e não se parece nada com aquilo que você pediu, não se parece nada com aquilo que você quer viver, mas são oportunidades que Deus está nos dando nesse tempo, para alcançar coisas maiores em outra oportunidade. Muitas vezes essas oportunidades chegam disfarçadas de desafios, muitas vezes essas oportunidades chegam disfarçadas de perseguições, muitas vezes essas oportunidades chegam disfarçadas de problemas, muitas vezes essas oportunidades chegam disfarçadas de responsabilidades, e aí a gente quer abandonar, a gente quer deixar tudo pela conta dos outros. Não deixe que o outro faz, não é para você fazer. Às vezes eu observo no gabinete pastoral, as pessoas querem que a gente resolva problemas que é para elas resolver, situações que é para elas encarar. Não, mano, eu vou fazer isso não. Eu estou aqui para pregar a palavra para você, eu estou aqui para te ensinar o caminho da verdade, eu estou aqui para orar por você, interceder por você, o resto é você que faz. Não bate na minha conta não, eu não vou dar conta de pagar tudo isso não, basta os meus problemas. Está entendendo? Então tem oportunidades que Deus está nos dando, de pedir um perdão para alguém, e a gente está aí com o coração endurecido. Deus quer te honrar através desse pedido de perdão, mulher. Deus quer te honrar através desse pedido de perdão, homem. Se posiciona, deixa esse orgulho de lado, pede logo esse perdão, reconcilia. São oportunidades, mas não, quer ficar conservando no azeite essa raiva até virar pimenta. Existem oportunidades disfarçadas de crise, e tem gente que está aí murmurando, reclamando da crise. Não é oportunidade, é Deus te dando uma oportunidade. Davi discerniu que Golias não era apenas um gigante, mas ele era uma oportunidade dele se tornar um guerreiro reconhecido por toda a nação de Israel. Esté discerniu que estar no palácio não era apenas um privilégio, mas era uma oportunidade dela salvar o seu povo. Ei, Bartimeu discerniu que a passagem do mestre era Deus está falando com alguém aqui. Era a oportunidade dele voltar a ver, dele tomar posse do milagre, dele tomar posse da bênção. Josué discerniu que aquelas muralhas de Jericó não eram impedimento, não, era uma oportunidade de Deus manifestar milagre diante dos olhos dos filhos de Israel. Oportunidades. E nós precisamos discernir que esse é o nosso tempo, e que essas lutas são oportunidades de Deus para nós. Ei, minha irmã, essa luta que você está enfrentando, ei, meu irmão, essa luta que você está enfrentando é oportunidade de Deus para você nesse tempo, é oportunidade de Deus para você nessa estação, é oportunidade que Deus está promovendo para você, para te abençoar, para te honrar, para te fazer sair desse nível de águas rasas e mergulhar em águas profundas. Precisamos entender que esse é o tempo de Deus para nós. Esse é o nosso tempo, essa é a nossa oportunidade. Eu não sei o que é que você está enfrentando nesses últimos dias, mas essa é a sua oportunidade. Essa luta é oportunidade para você descobrir a força que existe dentro de você. É uma oportunidade para você descobrir que Deus está segurando em tuas mãos. Essas portas fechadas são oportunidades para Deus usar a sua criatividade, aleluia. E você, através dessa criatividade, poder se movimentar e criar alguma coisa, fazer alguma coisa para vender, alguma coisa para estudar. Ei, se vira, usa a sua criatividade, porque essa porta fechada não é para você passar fome, é uma oportunidade para você mudar de vida. Todas as vezes que uma porta se fecha diante de mim, eu procuro me esforçar um pouco mais, porque Deus quer me fazer enxergar e entender alguma coisa que eu ainda não enxerguei, que eu ainda não entendi. Ei, meu irmão, minha irmã,
essa espera toda é uma oportunidade de Deus forjar o seu caráter. Ah, mas está demorando. Pois é, oportunidade de Deus forjar o teu caráter, fazer de você um homem, uma mulher de Deus, alguém que as pessoas olham e falam, é crente, conheço. São crentes, os crentes é desse jeito aí, ó. Eles têm esse brilho, eles carregam essa presença, eles são desse jeito. A perseguição é a oportunidade de Deus mostrar que Ele é contigo. Quando você vê uma perseguição, não enfrenta não, fica quietinho. Deus vai mostrar que Ele é com você. Deus vai se levantar e vai justificar você. Fica tranquilo. Vem a perseguição, opa, entenda, é uma oportunidade. É uma oportunidade de Deus mostrar para todos que Ele é comigo, que Ele está me abençoando, que Ele está me ajudando, aleluia, que Ele não me deixa, que eu sou o filhinho, a filhinha do papai. Ele está olhando para mim, está cuidando de mim. Pode até se levantar, mas eu tenho um Deus que cuida, eu tenho um Deus que zela, eu tenho um Deus que faz justiça por mim, eu tenho um Deus que me justifica. Se a perseguição chegou, é Deus mostrando que Ele vai mostrar para todo mundo que Ele é com você. Ah, pastor, o meu problema não é perseguição, não, é tempestade mesmo que se levantou. Pois é uma oportunidade dele colocar você para andar por cima das águas, por cima dessa tempestade, por cima desse problema, e vão olhar para você e vai dizer, ei, está tudo bem, vai tudo bem comigo, Deus está comigo nessa tempestade, eu estou andando por cima dela, eu estou caminhando por sobre essa tempestade, aleluia. Ah, mas aquela porta que eu estava ali se fechou. Fica tranquilo, é a oportunidade de Deus mostrar que Ele tem coisas maiores para você. Ele tem bênçãos maiores para você. Ah, esse gigante se levantou. É uma oportunidade de Deus mostrar o quanto Ele é fiel. O quanto Ele é fiel. Deus está dizendo que vai mostrar para pessoas aqui o quanto Ele é fiel com você. Deus vai mostrar para a gente aqui o quanto Ele é fiel na tua casa. Deus vai mostrar para pessoas aqui o quanto Ele é fiel na tua vida. Deus vai mostrar para pessoas aqui, aleluia, que esse gigante não é nada diante do que Deus já estabeleceu que vai acontecer sobre a sua vida. Mas precisamos ter o discernimento para não chamar oportunidade de problema. Aleluia. Você pode dizer glória? Tem gente aqui que já começou a discernir, tem gente aqui que já começou a entender, aleluia, que essa situação é a oportunidade de Deus para você, é a oportunidade que Deus criou, aleluia, para cumprir promessa na tua vida. Ei, tem coisas que Deus permite, é só para cumprir promessa na nossa vida. Por quê? Porque os caminhos do Senhor, a gente não consegue entender. Às vezes Deus faz uns caminhos assim, ó, e a gente está pensando que Ele vai por linha reta, e aí por causa desses caminhos assim, a gente pensa que está tudo dando errado, mas não é não, é Deus te levando para o lugar aonde você precisa chegar. Ei, os caminhos podem estar complicados aos seus olhos, você olha no GPS, nem consegue discernir, é tanta curva, é tanta coisa, mas o Senhor te levará aonde você precisa chegar. Muitas pessoas perderam grandes oportunidades, porque elas estavam olhando demais para o tamanho dos desafios, para o tamanho dos problemas, ao invés de olhar para o tamanho da recompensa. Da recompensa. Eu estou enfrentando um problema hoje, estou. Mas qual é a recompensa? Pelo que eu estou lutando? Por que causa eu estou orando? Vale a pena pagar o preço? Vale ou não vale? A sua bênção vale o preço que você está pagando? Vale ou não vale? Eu preciso botar na balança. Quando Davi chegou lá no exército dos filisteus, que ele ouviu dizer que o homem que vencesse aquele gigante ia ficar rico, casar com a filha do rei, sua família ia ser livre de imposto. Ele disse: o quê? Vale a pena, eu vou lutar. Vale a pena, o que eu vou receber vale a pena. Ei, Deus manda dizer para você nessa noite: continue pagando o seu preço, vai valer a pena. Continue pagando o preço, vai valer a pena, aleluia, vai valer a pena. Pague o seu preço, porque depois você vai cantar um hino de vitória, você vai celebrar, você vai se alegrar, vai valer a pena. Os 10 espias que foram espiar a terra de Canaã, eles olharam para os gigantes e perderam a oportunidade de entrar na terra prometida. A oportunidade estava diante de todos,
mas só 2 souberam aproveitar, só 2 conseguiu discernir, só 2 conseguiu entender. Talvez Deus esteja colocando oportunidades diante de você nesse tempo, e elas não está aparecendo oportunidade, aí você está perdendo. Talvez elas estejam vestidas de gigante, talvez essas oportunidades estejam vestidas de uma dor que você está enfrentando, talvez essa oportunidade esteja vestida de um problema que você está lutando para resolver, mas peça ao Senhor nessa noite: Senhor, me dê olhos espirituais para que eu possa enxergar e discernir a minha oportunidade. Jacó, ele não era o filho primogênito de Rebeca. Ele não era o primogênito. Quem nasceu primeiro foi Esaú. Esaú nasceu, ele veio logo atrás grudado no seu calcanhar, mas tudo que ele queria era uma oportunidade para receber a bênção mais cobiçada da época, que era a bênção da primogenitura. Um dia, Esaú chegou faminto em casa, e Jacó havia acabado de preparar uma comida. Ele olhou e disse: é uma oportunidade. Eu tenho aqui uma oportunidade de obter essa primogenitura. Era uma bênção muito cobiçada naquele tempo. Então, Jacó, como um bom negociador, ele propõe a Esaú: Esaú, você quer da minha comida? Dou, mas em troca eu quero a bênção da primogenitura. Gente, Esaú aceitou. Ele fechou o negócio. Ninguém viu, mas Deus viu. Quem está pegando? Tem gente que fala que Jacó era o trapaceiro era Esaú. Vendeu, depois queria de volta o que já tinha vendido. Desfez da primogenitura e depois queria de volta. É ou não é? Você consegue analisar comigo por esse ponto de vista? Então olha só, ele comprou, barato, mas comprou, não importa, o dono vendeu, e ele, que não era bobo, aproveitou a oportunidade, comprou. Jacó agarrou a oportunidade, conseguiu a bênção da primogenitura. Ele era o segundo, mas aproveitou a oportunidade, passou a ser o primeiro. Existem pessoas que discernem, enxergam as oportunidades da vida e tomam posse delas. Ei, oportunidades não costumam vir anunciando grandeza, elas simplesmente surgem de forma silenciosa. Na maioria das vezes, nós esperamos que as oportunidades venham acompanhadas de sinais extraordinários, de aplausos, de recursos abundantes, de caminhos fáceis. Não, olha para quem está ao teu lado e diga: não é assim. Deus raramente trabalha assim. As oportunidades costumam chegar vestidas de esforço, renúncia, responsabilidade, e exige muita fé. Muita fé. Olha a história de Davi. Se ele não soubesse aproveitar as oportunidades que recebeu, que estavam diante dele, ele não se tornaria rei. Observe comigo. Precisava de um homem que tocasse harpa no palácio, porque o rei estava perturbado. Ele disse: eis-me aqui. Aproveitou a oportunidade, pegou a oportunidade. De repente veio um urso para apanhar uma de suas ovelhas. Ele está lá no pasto, treinando. Ele faz o quê? Ele enfrenta o urso. Olha aí, aproveitando a oportunidade, ele enfrenta o urso, mata ele. Vem o leão, ele enfrenta o leão, mata ele. Oportunidade. De repente precisava de alguém para levar comida para os irmãos na guerra. Eis-me aqui. Lá estava ele, com seu cestinho de pão, leite, queijo, para levar para os seus irmãos na guerra. Oportunidade. E quando ele chega lá, quem estava lá? Golias. Oportunidade. Quem está pegando?
É assim que Deus vai traçando o nosso caminho, nos colocando no lugar certo, no tempo certo, na hora certa, para a bênção específica que Ele já estabeleceu para nós. Ei, Davi não perdeu nenhuma oportunidade. Eram coisas simples, eram coisas de pessoas da baixa plebe fazer, mas ele estava fazendo. Por quê? Porque era oportunidade de Deus. Ei, não desperdice as oportunidades. Nós vamos consagrar o mês de julho, e o que eu digo para você para esse mês é: não desperdice as oportunidades. Deus vai dar muita oportunidade para pessoas nesse mês. Não desperdice essas oportunidades, elas não virão com cara de oportunidade, e você precisa discernir isso, e você precisa aproveitar cada uma delas que aparecer diante de você. E de oportunidade em oportunidade, Davi se encontrou com seu destino profético e se tornou rei. O problema é que muitos querem os palácios, mas rejeitam as oportunidades que te levam até lá. Muitos querem a coroa, mas rejeitam o processo. Muitos querem a promessa, mas rejeita as pequenas oportunidades. Talvez a oportunidade que você está esperando já até está diante de você, e você ainda não percebeu. Talvez ela não tenha chegado da forma com que você imaginou, mas é a oportunidade que Deus preparou para você. Eu me lembro, cadê a bolha? Ela está aqui? Cadê ela, Lúcia? Está ali? Ali! Eu me sinto na liberdade de contar o testemunho dela, porque é muito forte, é muito lindo. Eu me lembro quando eu levei ela para minha casa, e não só ela, fui na Bolívia e busquei os filhos também. Que eu sou assim, eu dou a bênção completa. Se Jesus contar comigo para uma missão, irmão, enquanto não terminar eu não vou parar. E nesse tempo, eu tinha uma amiga, digo tinha porque ela faleceu, não porque nós perdemos a amizade, ela morreu. Durante todo o período que ela esteve lá em casa, com os filhos dela, toda semana, dava sexta-feira, essa minha amiga me ligava e dizia, ela me chamava de louca véia: "Ei, louca véia, tá de boa aí?" Eu dizia: "Tô, vou passar aí para nós ir fazer uma compra." Toda sexta-feira ela me levava lá no Verdurão do Goiano, e eu comprava tudo que eu precisava, passava no mercado e comprava tudo que eu precisava. Receber eles na minha casa foi uma oportunidade de Deus encher a minha despensa, de Deus encher o meu celeiro. Quem está pegando? Ai, meu Deus do céu, às vezes você está jogando fora a oportunidade com essa mesquinharia. Ei, para com isso. Deus vai te sustentar. Se Ele te deu uma oportunidade, se Ele te deu uma missão, Ele vai te sustentar, Ele vai abrir a porta, não vai te faltar nada, porque se você disse sim para a missão que Ele te deu, Ele vai sustentar você, vai sustentar a missão, e nada vai faltar. Oh, glória! Vocês quase não me veem contando testemunho, mas eu tenho tanto testemunho lindo da fidelidade de Deus, da bondade do Senhor, aleluia. Eu já vi Deus fazer coisas tão tremendas, eu já vi Deus preparar tanta mesa nos desertos dessa vida, eu já vi Deus entrar em causas tão impossíveis, eu já vi Deus fazer, aleluia. E eu profetizo que você vai ver também, você vai ver Deus fazer, você vai ver Deus agir, você vai ver Deus operar, você vai ver Deus julgar a tua causa, você vai ver Deus abrir portas, você vai ver Deus honrar teu nome, você vai ver. Talvez a oportunidade que Deus está te dando, ela está travestida de uma pequena tarefa, talvez até insignificante, talvez até pequena aos teus olhos. Talvez a oportunidade, ela é aparentemente insignificante diante do que você acredita ser uma oportunidade de Deus. Mas lembre-se, Golias parecia um problema para Israel, mas para Davi ele era uma oportunidade.
A prisão parecia um problema, um castigo para José, mas era uma oportunidade que Deus estava dando para promovê-lo. Quem pode entender a forma de Deus agir? A cruz parecia ser o fim daquele rapaz que foi crucificado ao lado de Jesus, mas não, foi a oportunidade que ele teve da salvação entrar na vida dele. Ei, tem coisas que a gente costuma dizer, tem males que vêm para bem. Por quê? Porque Deus está no controle da história de quem está debaixo da direção dele. Deus está no controle da nossa história. Então não julgue uma oportunidade pela aparência. Observe e aprenda a discernir o que está acontecendo à sua volta. Aprenda a discernir o que Deus está colocando diante de você, porque talvez é uma grande oportunidade. Moisés era um homem que tinha tudo para dar errado. Já nasceu debaixo de uma sentença de morte. Deus foi lá, deu um livramento. Cresceu, se tornou um assassino, fugitivo. Foi morar no deserto, ficou lá escondido. Mas Deus deu para ele uma oportunidade, e ele pegou. Ele aproveitou a oportunidade. Deus deu oportunidade para Moisés, e ele foi pastorear as ovelhas do seu sogro Jetro, e foi pastoreando as ovelhas que ele viu a sarça queimar, foi pastoreando as ovelhas que ele viu a sarça pegar fogo, e a voz do Senhor soou lá de dentro e chamou ele para ir no Egito e libertar o povo de Israel daquela escravidão. Moisés tinha tudo para morrer como um anônimo, alguém que não fez história, mas ele aproveitou a oportunidade que teve. Ele disse sim para o chamado do Senhor, ele aceitou e se tornou o maior libertador da história. Bartimeu estava à beira do caminho, mendigando, era cego, mendigo, esquecido, ficava na beira do caminho, mas ele ouviu que Jesus estava passando, ele entendeu algo: essa é uma grande oportunidade, eu vou clamar. Essa é uma grande oportunidade, então eu vou gritar por ele. E ele começou a clamar, era a oportunidade da vida dele, ele não podia perder. Por isso ele gritava, tanto que incomodou os discípulos. Ele dizia: ô mestre, manda esse homem se calar. Jesus se aproxima dele e pergunta: o que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Então veja, essa é a sua oportunidade de enxergar. Aleluia, Jesus o curou. Ele tinha tudo para morrer cego, mas ele aproveitou a oportunidade que teve. Há oportunidades na nossa vida que não podem, não devem ser perdidas. Há oportunidades que não haverá outra igual depois que essa passar. Aleluia. A Bíblia fala também de uma mulher. Ela foi pega no próprio ato do pecado, adulterando. Ela foi pega em flagrante. Ela foi humilhada. Ela foi exposta e ela foi condenada. Todos tinham na mão uma pedra para matá-la, mas Jesus tinha uma oportunidade para livrá-la. Ela recebeu uma oportunidade, ela aproveitou a oportunidade, e nunca mais se ouviu falar de algum pecado dessa mulher, porque ela aproveitou a oportunidade. Meu Deus, preste muita atenção. Deus está dando oportunidade para pessoas aqui. Feche seus olhos só por um minuto, eu já termino. Só por um minuto, só por um minuto. Senhor Jesus, dá para eles o espírito do discernimento, o espírito do discernimento, para ver as tuas oportunidades e não deixá-las passar, em nome de Jesus. Uma vez eu ouvi uma história que eu nunca mais esqueci. Até já contei ela aqui. Se você ouviu, escuta de novo. Se não ouviu, glória a Deus. Conta-se essa história que um fazendeiro muito rico estava prestes a morrer, não tinha herdeiros, e queria deixar toda a fortuna para um funcionário. E ele chama esse funcionário e diz a ele: eu vou deixar tudo que eu tenho para você. A única coisa que você precisa fazer é pegar no rabo do cavalo que vai passar 3 cavalos.
Você só passa a mão no rabo dele, pronto, recebeu a herança. Só isso que você precisa fazer. Ele, só isso, pronto. Passou o primeiro, bem assim, ó. Ele olhou e falou: ah, não, fácil demais, pode passar. O cavalo passou. Tinha mais 2 chances, faltava mais 2 cavalos. O segundo passou assim, ó. Ele nem viu. Quando ele olhou, o cavalo já estava longe. Faltava uma única oportunidade, a última. Aí esse último cavalo não tinha rabo. Pegou? Tem oportunidades que são únicas, elas não voltam. Tem oportunidades que parecem fáceis demais, aí você quer uma difícil, elas não voltam. Alguém um dia escreveu que existem 4 coisas que jamais retornam, nunca mais voltam: a flecha lançada, a palavra falada, o tempo perdido e a oportunidade que passou. Não volta. Então eu lhe pergunto nessa noite, com muita graça de Deus, quais oportunidades você já perdeu e quais hoje Deus está colocando diante dos teus olhos? Quais hoje Deus está colocando diante de você? Talvez hoje Deus está colocando diante de você uma oportunidade de reconciliação. Talvez hoje Deus está colocando diante de você uma oportunidade de perdão. Talvez hoje Deus está colocando diante de você uma oportunidade de crescer. Talvez hoje Deus está colocando diante de você uma oportunidade de avançar ministerialmente. Talvez hoje Deus está colocando diante de você uma oportunidade de recomeçar. Talvez hoje Deus está colocando diante de você uma oportunidade de mudar de vida. Talvez hoje Deus está colocando diante de você a oportunidade de restaurar um casamento, ou de acabar de uma vez por todas, não sei. São oportunidades que Deus coloca diante de nós. Quem está pegando? Ou talvez Deus está agindo de forma tão sutil que você ainda não parou para perceber. Ele disse, dizendo o profeta Isaías o seguinte: eis que eu faço uma coisa nova. Vocês não viram? Não perceberam? Deus nos chama para perceber o que Ele está fazendo. Deus chama a nossa atenção para nós pararmos e perceber. Talvez você olhe para as perdas da sua vida, os fracassos, para as portas fechadas, para as batalhas, e você fala: meu Deus, essa luta é maior do que a minha força. Eu acho que eu não vou aguentar, eu acho que eu não vou suportar, eu acho que eu não tenho estrutura para isso tudo. Talvez você olhe para as circunstâncias e você se acha tão pequeno, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Quem pode receber? Em nome de Jesus, receba essa palavra. Esse é o tempo de romper, não é tempo de lamentar, é tempo de romper. Esse é o tempo de discernir as oportunidades que Deus está colocando diante de você. Esse é o tempo de você romper todo o limite. Deus está liberando aqui nessa noite oportunidades que mudarão história de pessoas aqui. Deus está liberando aqui nessa noite bênçãos, provisões, recursos. Ei, Deus está liberando aqui oportunidades de vencer, oportunidade de você sair desse lugar de derrota e entrar em uma estação de vitória. Deus está te dando oportunidade de vencer o que te derrotou no passado. Antes isso te derrotava mesmo, mas agora o Senhor está te dando uma oportunidade de vencer essa mesma luta. Ele está te dando oportunidade hoje de quebrar ciclos. Ah, meu Deus, ciclos que vinham te limitando. Você só podia chegar até aqui porque sempre era uma luta. Quando chegava nessa situação, nesse ponto, você não rompia. Ele está te dando oportunidade de romper ciclos. Ele está te dando oportunidade de transformar fracasso em testemunho. Ei, você não perderá a estação que Deus preparou para você. Você não vai perder essa estação. Você
você não vai perder o que Deus promoveu para você nessa estação. Nós estamos no 7º mês desse ano, e essa é a estação da bênção, essa é a estação da totalidade de Deus para a sua vida. O Senhor está abrindo olhos espirituais de pessoas aqui, para enxergar portas que antes estavam escondidas, oportunidades que antes estavam escondidas, bênçãos que antes você não estava enxergando. Eu profetizo, Deus está criando oportunidades lá na tua casa, lá no seu trabalho, lá no seu casamento, lá no seu relacionamento. Deus está criando oportunidades lá na faculdade, Ele está criando oportunidades aqui na igreja, Ele está criando oportunidades para te elevar, oh glória, para cumprir toda a boa palavra que Ele liberou sobre a sua vida. Receba discernimento em nome do Senhor Jesus. O impossível da sua vida recebe a visitação de Deus hoje. Toda situação impossível na tua vida, na tua casa, recebe a visitação do céu. Eu profetizo, ainda mais você terá discernimento para reconhecer tudo que é de Deus para você, para reconhecer tudo que foi Deus que mandou. O tempo de estagnação está findando hoje na tua vida. Por quê? Porque está chegando o tempo de avanço, está chegando o tempo de crescimento, está chegando o tempo de mudar de nível, está chegando o tempo de mudar de vida. O tempo de estagnação acaba hoje. Eu e você tínhamos tudo para dar errado, mas Deus nos deu uma oportunidade. Aquele dia que você levantou essa mãozinha e disse: eu quero Jesus. Eita oportunidade linda, eita oportunidade maravilhosa que Ele nos deu, porque o tempo e a oportunidade Ele dá para todos. Diga assim: eu quero e eu vou aproveitar todas as oportunidades que Deus disse, estabeleceu que é minha.